Então, o próximo exemplo que eu vou dar aqui para vocês é de uma sequência de segmentos de reta. Eu vou pegar aqui e vou criar um segmento qualquer aqui, tá? E agora eu vou fazer uma sequência com esse segmento de reta, já combinando, né, com outros recursos que a gente já estudou, e já aprendeu aqui no curso. Então eu vou fazer uma rotação desse segmento aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte: eu quero girar esse segmento, né, em torno do ponto A por um ângulo aí qualquer. Então eu vou colocar aqui girar, né, rotacionar, mas o comando aqui no campo de entrada ele está como girar, né? Então girar, objeto, ângulo, e nesse caso eu tenho que escolher, eu tenho que dizer qual é o ponto, o ponto pelo qual a gente vai fazer a rotação. Então eu vou pegar a segunda sintaxe aqui. O objeto é o segmento F, né? Ele está denominado aqui como F. O ângulo de rotação, vou colocar um ângulo qualquer agora aqui, tá? Eu vou colocar em radianos para não ter que usar o sinal do grau. Pode colocar em grau também, sem problema nenhum. Eu vou usar radianos aqui que é mais fácil. Então, se eu quiser fazer uma rotação de 90 graus, vou colocar π, digita π mesmo, pi, né? Π sobre, aí barra, π sobre 2. Então, está em radiano, tá? No caso, vale 90, equivalente a 90 graus. O ângulo de rotação é o ponto A. Pronto, lá, ele fez a rotação do segmento F em torno do ponto A por um ângulo de 90 graus. Lembrando que ângulos positivos representam uma rotação no sentido anti-horário, né? Então, tá aqui. Beleza, só que eu quero uma sequência de segmentos que vão rotacionar em torno desse ponto A. Então, vou copiar essa expressão aqui. Então, vou selecionar e dar Ctrl C. Vou apagar, né? Já gravei ela aqui no computador. Então, agora eu vou usar o comando sequência. Sequência. Eu vou pegar aqui a quarta sintaxe. Eu não preciso digitar um incremento nesse caso, que eu vou usar o incremento de 1 em 1, tá? Então, a expressão, agora eu vou colar aquele comando que eu copiei, né? O de girar. Só que agora, como eu vou fazer uma sequência, eu vou multiplicar o ângulo de rotação por um número inteiro, que eu vou representar pela variável k. Então, eu vou colocar aqui k asterisco, né, que é k vezes o ângulo π sobre 2. Tá? Vamos deixar por enquanto π sobre 2, aqui em relação ao ponto A. Vou teclar tab, aí eu tenho que declarar que a variável é k. O valor inicial aqui dessa variável eu vou colocar como sendo 0. E o valor final vou colocar como sendo 3. Eu já vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Ó. Então veja, o segmento que eu utilizei para fazer a rotação foi o segmento F. Eu vou ocultar ele aqui, ó, na janela de álgebra, eu vou ocultar ele. Veja que continuou um segmento aqui, por quê? Porque ele é produto da rotação que eu fiz. Ele faz parte da lista L1, que é uma sequência com 4 segmentos. Por que 4? Vamos resgatar aqui o comando que a gente utilizou. Então eu fiz uma sequência, girar, minha expressão era essa daqui, ó, girar o segmento F pelo ângulo K vezes π sobre 2, ou seja, um múltiplo de π sobre 2, um múltiplo de 90 graus, em torno do ponto A, onde a variável é k e ela vai começar no 0 e terminar em 3. Então, o que acontece? Se k é 0, 0 vezes π sobre 2 é 0, então eu estou fazendo um giro, uma rotação de 0 grau, o que significa que eu tenho o primeiro segmento da lista que coincide com o segmento original F, esse segmento AB aqui. Aí depois o k passa a valer 1. Então eu vou ter 1 vezes π sobre 2. Então eu tenho um segmento que gira 90 graus. Aí depois eu tenho que o k passa a valer 2.
Então, 2π sobre 2, 180 graus. Então, ele tem o segmento F aqui, ele vai girar em 180 graus, vai dar esse outro segmento aqui. E quando K é 3, eu tenho 3π sobre 2, o ângulo de rotação, 270 graus, produz esse quarto segmento aqui. Então, 0, 1, 2, 3. Produziu 4 segmentos, ok? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou modificar esse comando aqui. Então, vou apagar, né, para não fazer outro comando igual. Vou dar um duplo clique ali na sequência L1, né? Aí aqui eu poderia modificar o comando aqui, mas às vezes, ó, como aconteceu agora, ele aparece de uma maneira não muito intuitiva, então é melhor apagar e fazer de novo, tá? Então eu vou deletar e aí eu vou resgatar o último comando, só que agora eu vou modificar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar que eu quero agora não 4 segmentos, vamos supor que eu queira 40 segmentos agora, né? Então eu vou fazer o seguinte, o ângulo vai ser de 360 graus, eu vou dividir por 40, porque eu quero 40 segmentos, né? E espaçados igualmente. Então eu vou pegar o ângulo de 360 e dividir em 40. Então o que é o ângulo de 360 dividido por 40? Seria 2π 360 dividido por 40, ou então π dividido por 20. Então vou colocar aqui π sobre 20, tá? Vezes a variável k, quer dizer, agora eu vou ter um ângulo de rotação que é múltiplo de π sobre 20. Né? E aí eu vou começar com a variável valendo 0, só que como eu vou ter 40 segmentos, para eu ter 40 segmentos, eu vou ter que fazer essa variável ir até 39, né? Porque o 0 já conta como 1, então mais 39 dá 40 segmentos, ok? E eles ficam igualmente espaçados. Eu já tenho uma prévia da construção, vou confirmar aqui a sequência. Pronto, então já tenho aí os 40 segmentos, beleza? Bom, é importante notar que quando a gente utiliza o comando sequência, a gente está criando uma lista com elementos de mesmo tipo. Então, todos os elementos aqui são segmentos, por exemplo. E se eu quiser alterar as propriedades, as configurações desses elementos, eu só consigo alterar as propriedades da lista como um todo, ou seja, não dá para colocar um segmento de cada cor. Por exemplo, se eu mudar a propriedade de 1 aqui, automaticamente, né, a propriedade de todos os elementos dessa lista, todos os segmentos, portanto, vão ser alterados e vão ficar iguais, tá? Então eu posso aqui selecionar a lista, ou um segmento aqui, ó, ele já seleciona a lista, tá vendo? Não tem como selecionar só um. Então não tem jeito mesmo, a gente vai alterar as propriedades. Por exemplo, vou mudar a cor aqui, mas muda a cor de todos os segmentos, não dá para mudar só de um segmento ou de uma parte, tá? Posso alterar aqui o estilo, mas vai ser aplicado à lista em geral. Não tem como fazer separado aqui, beleza? Muito bem, vamos fazer um outro exemplo aqui. Então vou colocar aqui para abrir uma nova janela. Não vou gravar esse arquivo, não preciso dele. E agora eu vou fazer uma sequência de polígonos. Então vou produzir um polígono aqui. Pode ser um polígono regular, pode ser um polígono qualquer. Vou pegar aqui e vou construir um polígono qualquer aqui, tá? Então, vamos lá. Opa. Vou fazer esse polígono aqui. Tudo bem. E agora, deixa eu colocar ele aqui. O meu ponto eu vou fazer uma rotação desse polígono também, só que pelo centro aqui dos
do plano cartesiano, né? O centro, né, dos eixos de coordenadas aqui, a origem, né, na verdade. Então, o centro de rotação vai ser a origem do sistema de coordenadas, tá? Para facilitar. Então, vamos fazer uma rotação. Só que agora eu vou utilizar um controle deslizante para indicar para mim a quantidade de polígonos novos que eu vou gerar, rotacionando, tá bom? Então, eu vou denominar esse controle deslizante de N, que ele vai indicar a quantidade de polígonos que eu vou rotacionar e vou criar, portanto, né? Esse N, então, ele vai variar de 0, vou colocar 0 aqui, até, vamos colocar 50, vai. Então, de 0 a 50, o incremento de 1 em 1, né? Para representar a quantidade de polígonos, tá? Vou deixar ele aqui em 6, mais ou menos. Qualquer número só para testar, né? Então, agora vamos lá. Vamos fazer a nossa sequência, né? Então, eu tenho aqui sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final. A expressão vai ser girar. Agora eu vou usar a primeira sintaxe porque o meu ponto de referência para fazer a rotação vai ser a origem do sistema de coordenadas, então eu não preciso indicar o ponto, tá? Posso usar a primeira sintaxe. Então o objeto é esse polígono que ele foi denominado o quadrilátero Q1. Então vou colocar aqui Q1. Qual o ângulo? O ângulo vai ser um ângulo variável, né? E vai depender da quantidade de polígonos que eu quero. Por exemplo, se for 6, como o controle deslizante ali está indicando 6, então eu tenho que fazer 360 graus dividido por 6 para que eles fiquem igualmente espaçados entre eles. Seria então 60 graus. Então o primeiro polígono iria girar 60 graus, segundo 120, depois 180 e assim por diante, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 2π dividido por 6, né? Eu estou dividindo o ângulo pela quantidade de polígonos que eu quero produzir. No caso, o 6, na verdade, é um valor específico do controle deslizante. Então, eu vou colocar N, porque daí a quantidade vai ser controlada ali, pelo controle deslizante, tá bom? E esse vai ser o ângulo, né, na verdade de rotação. Na verdade, o ângulo de rotação vai ser um múltiplo disso. Então, eu vou multiplicar por k. Esse k é a variável que eu estou utilizando. Eu poderia usar um outro símbolo para essa variável, por exemplo, i. Vou colocar i vezes, tá? A gente escolhe o símbolo para a variável. As únicas letras que são reservadas aqui para o GeoGebra é x, y, z, que são as variáveis aí do GeoGebra. Então, não pode declarar x, y, z minúsculo. Maiúsculo até dá, tá? Mas aí as outras letras ficam livres. Né? Então, eu coloquei i vezes o ângulo de 2π sobre n, né? Então, vou ter um múltiplo de 2π sobre n. Agora eu vou apertar Tab para declarar que a minha variável agora é i. O valor inicial eu quero que comece em 0, porque daí ele não vai fazer rotação nenhuma, ele vai dar o próprio polígono aqui original na mesma posição, né? Vai ser uma rotação de 0 grau, então não vai produzir um polígono em posição diferente, vai ficar ali mesmo. Só que aí eu não preciso ir até n, eu posso ir até n-1, né? Para ter a quantidade de polígonos indicado ali no controle deslizante. Porque se eu colocar n, ele vai produzir 7 polígonos, no caso do n ser igual a 6. Então, para produzir 6, eu coloco n-1, ok? Então, eu vou teclar Enter. Pronto, já tenho aqui os polígonos. Bom, se o eixo aqui estiver com uma proporção modificada, que a gente modificou, no caso eu modifiquei, eu posso voltar para a visualização original apertando aqui esse sinal de casinha, tá? Ó, restaurar visualização padrão. Ele vai restaurar. Agora eu posso ampliar, né? Para melhorar aí a nossa visualização, tá? Posso ampliar, muito bem.
Aqui eu tenho o polígono original sobreposto a um dos polígonos da lista. Eu vou ocultar o polígono original Q1. E aí, ó, vocês podem perceber que esse é o primeiro polígono da lista, que foi feita uma rotação por 0 grau, né? E aqui eu tenho 6 polígonos, então, conforme a gente tinha previsto. E aí eu posso aumentar a quantidade de polígonos aqui no controle deslizante. Beleza? Muito bem.